Graças a paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Nos últimos dias, nós temos visto aí nos últimos tempos muitos espetáculos, shows tidos como gospel. Muitas igrejas têm se tornado uma fonte de prazeres incessantes, como posso dizer assim, para aquelas pessoas que buscam satisfazer as suas próprias vontades, as suas próprias delícias, aquilo que eles têm em mente, para desencargo de consciência e outras coisas mais. Mas não realmente para dar a Deus um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Um culto de entendimento, um culto de adoração, entregar ao Senhor realmente o que é melhor, o que é para Ele. Jesus não morreu numa cruz no Calvário, você já ouviu isso, para nos dar casa, carro, dinheiro, fama, ministério. Não, Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. E após a sua ressurreição, Ele deixou para nós que nós pudéssemos cumprir o ide do Senhor Jesus, cumprir uma ordem dEle, que é pregar e levar o Evangelho, deixando sobre nós a responsabilidade de ser a luz desse mundo, o sal dessa terra, para fazermos, enfim, a diferença nessa sociedade, nesse mundo. Essa é a nossa diferença. As dificuldades hoje é que nós esbarramos em muitos falsos profetas, muitos ensinamentos que massageiam o ego das pessoas, que como é que eu posso me expressar? Que trazem estudos que são fora dos padrões bíblicos, cristocêntricos, na verdade, e isso tem trago um grande transtorno para a igreja, porque ela tem, com o passar do tempo, perdido a sua identidade cristã, de servo de Deus, realmente, de estar focado em Jesus Cristo. Esse é o nosso maior objetivo, de levar as boas novas para a salvação de todos aqueles que perecem. A palavra do Senhor Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, capítulo 4 de 1 Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E daí proíbem casamentos, o consumo de alimentos, tal, essas situações aí. Não venho aqui fazer nenhum tratado teológico para você, se você sabe mais de teologia do que eu também. Amém? Isso é um problema seu. Não é, ou lide com essa situação, porque não é essa aqui o meu desejo, a minha vontade. O que é claro aqui, meu querido, é que nós estamos vivendo dias terríveis como esse. Na época, Paulo escreveu para Timóteo, isso já estava acontecendo, mas isso vem dessa época, mais 2000 anos, há quase 2000 anos, das igrejas do primeiro século até os nossos dias de hoje, estamos vivendo situações como essa e hoje, pior ainda. Estamos vivendo, nos últimos tempos, pessoas que estão buscando de homens que abandonaram a fé e vivem seguindo espíritos enganadores, doutrinas, palavras, ensinamentos de demônios, que são completamente contrários aos princípios bíblicos. Paulo não está escrevendo isso para Timóteo, dizendo para Timóteo que o mundo está vivendo isso, não. Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo que dentro das igrejas, as pessoas estavam vivendo essa situação e muitos estavam abandonando a verdadeira doutrina, estavam seguindo esses ensinamentos de demônios, ensinamentos contrários à palavra do Senhor Jesus. Isso é um caos, não é? E olhando para a nossa época hoje, depois de quase 2000 anos de evangelho sendo pregado, o que nós temos hoje é uma repetição dessas situações hoje, de uma forma muito pior, porque as pessoas estão cada vez mais insensíveis, as pessoas estão cada vez mais imaturas, as pessoas não buscam mais por conta do seu envolvimento em todo o sistema hoje de informação, a globalização. Não leem mais a palavra, não buscam mais a palavra, não oram mais, não tem tempo mais para uma meditação mais profunda, mais aprofundada, um conhecimento da verdade bíblica. E se nesta época a preocupação de Paulo já era grande, você imagina nos dias de hoje, com os cristãos
tão fragilizados espiritualmente, tão fracos espiritualmente. Então, queridos, o que nós podemos concluir hoje é que pessoas são facilmente atraídas por doutrinas enganadoras e doutrinas de demônios, homens mentirosos, gananciosos, daqui, não é, mentirosos, né? Que tem a consciência cauterizada, consciência queimada, consciência fechada, que não abre mais. Isso exatamente é aquilo que pensam, não é aquilo que querem, não é, e não olham mais para o lado, não dão mais uma abertura ao Espírito Santo de Deus. Mas essas pessoas estão trabalhando para trazer mais pessoas. Então, queridos, Paulo dá um conselho para Timóteo, nós podemos seguir esses conselhos também. Paulo, pois, fala para Timóteo da seguinte maneira, no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Está falando isso, não é do casamento, está falando isso dos alimentos, mas ele diz, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, não é? Nutrido com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é bom, é proveitoso. A piedade, porém, para todos sempre é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Paulo está dizendo aqui para Timóteo porque ele deve perseverar, na verdade, na doutrina da palavra de Deus, na santificação, e dizendo para ele, não vá por fábulas, doutrinas feitas por homens, ilusões, não é? As pessoas gostam muito de barulho, muito de profetadas, muitas situações que vêm satisfazer o seu eu. Mas a palavra não é isso. O evangelho é um evangelho que mostra também que nós somos levados a perdas, não é? Somos levados a algumas derrotas em nossas vidas, a dificuldades, a lutas. Jesus, quando chamou o próprio Paulo, disse para Paulo, disse, né? Na época, ele falou para Ananias, eu vou mostrar a esse cidadão quanto importa sofrer pelo meu evangelho. Então, queridos, vamos levar o evangelho de Cristo com mais amor, mais responsabilidade, nos aprofundando mais nas doutrinas da verdade de Deus, não é? Que fica mais como um desabafo, para que nós possamos ter a consciência, não é? Que se buscarmos em Deus, na sua palavra, não seremos enganados pelas doutrinas falsas e mentirosas do sistema mundano e de muitos que vêm se fazendo aí valer dos títulos que têm para enganar ao povo de Deus ou algumas pessoas fracas na fé. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.